falar sobre a influência que o pensamento oriental teve sobre o pensamento filosófico da Grécia, principalmente através de Pirro, filósofo da cidade de Elis, que viveu entre os séculos 4 e 3 antes da era cristã. Mas essa influência se deu através de quê? Principalmente sobre uma perspectiva ascética. É um palavrão. Ascética, pessoa que é um asceta, é aquele que busca se desvencilhar das coisas materiais para alcançar uma elevação espiritual. Um grande exemplo disso eram os monges da Igreja Católica, que tinham um caráter muito ascético. Hoje não tanto. Depois da característica ascética, a gente pode perceber também que existe um pensamento que rechaça as riquezas. A partir desse pensamento, dessa característica presente tanto no pensamento oriental quanto no pensamento de Pio, a gente pode perceber que há sim uma influência entre um diálogo entre essas duas formas de fazer filosofia. E por último, outra característica presente nas duas filosofias é um caráter meio que materialista. Eu não diria materialista. Talvez que, uma vez que rechaça as riquezas, ela também rechaça o pensamento metafísico. Ora, essas três características estão presentes tanto no pensamento oriental como no pensamento de Pio. E quando a gente fala de pensamento oriental, uma dessas modalidades que faz muito sucesso aqui no Ocidente é o yoga. Então, o PET, na aula 2, na semana 2, vai falar justamente da influência que o pensamento oriental, principalmente o yoga, tem no pensamento grego. A gente pode perceber que todas as culturas, tanto as antigas e principalmente as novas, elas sofrem influências de outras culturas, através de guerras, através de escravização de alguns povos. Essas culturas vão se formando através da junção ou da assimilação de elementos de outras culturas. Isso também acontece no pensamento filosófico. Bom, dando prosseguimento, a gente vai perceber que o yoga, propriamente dito, e todas essas filosofias orientais, eles vão procurar equilibrar o ser humano, equilibrar todas as dimensões do ser humano. Então, a gente pode perceber que as principais dimensões do ser humano, que tanto o pensamento oriental quanto a filosofia de Piro busca equilibrar, é a dimensão corporal, a dimensão espiritual e quando a gente fala de espírito, a gente está falando de mente, e a dimensão filosófica. Essas três dimensões, elas
são equilibradas a partir desta concepção, né, dessa concepção do pensamento oriental, como também do pensamento de Pilo. Ora, agora falando propriamente do yoga, né, mais especificamente do yoga, que é uma cultura que nós temos mais contato aqui no Ocidente, a gente vai perceber que o yoga, muito mais do que aquilo que a gente imagine, do que aquilo que o senso comum sabe, ela não se resume a exercício físico, mas é justamente esse equilíbrio de corpo, alma e mente. Essa corpo, mente e filosofia. Falando disso, a gente pode perceber que tem duas dimensões o yoga. Primeiro, uma dimensão relacional. Relacional. E quando a gente fala de uma dimensão relacional, a gente está falando de relação interpessoal e uma relação do ser humano com ele mesmo, buscando se interiorizar para descobrir quais os seus limites, quais são as suas qualidades e os seus limites. Então, essa dimensão relacional é tanto pessoal como interpessoal. E também uma dimensão, digamos, corporal. Em grandes linhas, é isso. A dimensão corporal vai falar sobre a questão do posicionamento físico, que normalmente se chama de assentamento, e também o controle e a supressão do movimento, porque tanto a dimensão corporal ela pode ser expressa através do movimento, dos movimentos que o yoga nos apresenta, como também na supressão do movimento, ou seja, esse silêncio tanto de sons como também de movimento, silenciar seus movimentos. E isso também entra na dimensão corporal. Outra coisa muito importante que há nessa relação é a dimensão do controle das paixões. Nem vou colocar das paixões, controle dos sentimentos. Quando a gente fala de sentimento, a gente não está falando apenas de coisas, de elementos abstratos. A gente está falando de coisas concretas, dos órgãos do sentido do ser humano. Então, este controle dos nossos sentidos é muito importante, tanto para um como para outro. E também a questão da concentração. Concentração. A concentração também está muito presente na filosofia do yoga, no modo de pensar oriental. E a concentração e o foco, que também está ligado à concentração. Esses dois elementos estão intimamente ligados um ao outro, né? E, por fim, tudo isso está ligado a uma concepção de praticidade. Praticidade, ou seja, todas essas características estão ligadas à prática humana, tanto
em questão do movimento como do não movimento. Tudo isso para equilibrar o ser humano, é uma dimensão prática. Esta dimensão prática, ela consequentemente leva o ser humano a uma vida reclusa. O que eu falei dos ascetas. Vida reclusa. Então, começa com D. Uma vida reclusa, uma vida asceta, uma vida que tenta suprimir ao máximo a questão das paixões humanas, dos sentimentos humanos, para uma elevação espiritual. E tudo isso culmina numa busca da felicidade e de uma libertação espiritual. Ou seja, tudo nos leva para essas duas dimensões, a felicidade humana e a libertação espiritual. E isso acontece, segundo Piro e segundo o pensamento oriental, através de uma vida asceta, uma vida que procura se desvencilhar das paixões humanas, se desvencilhar de toda essa maldade, de toda essa desse individualismo, de toda a ganância. Então, para Pirro, tanto quanto para o pensamento oriental, a felicidade, a libertação espiritual se dá pela via da negação dessas paixões desordenadas do homem. E o que tudo isso tem a ver com a filosofia? Podemos dizer que esta influência que sofre o pensamento grego, o pensamento filosófico, através do pensamento oriental, nos leva a deixar um pouco de lado os nossos estereótipos. Quando nós pensamos que a filosofia ela só pode ser feita em alemão, igual fala Caetano Veloso, não. A filosofia ela pode ser dita em qualquer cultura, em qualquer língua e em qualquer corrente de pensamento, desde que leve ao crescimento do ser humano, desde que não perca o foco de que o ser humano é o agente central do pensamento filosófico, porque o ser humano é um ser racional. E é esta racionalidade que faz do ser humano um ser filosófico, capaz de pensar, de questionar a sua realidade, a partir destes questionamentos, construir uma teoria que faça com que esse ser humano seja melhor. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a influência que o pensamento oriental exerceu sobre a filosofia, principalmente a filosofia de Piro de Eleia. Elis. Elis. Eleia não.